14 anos. E, então, espera que eu vou mexer aqui. Sim, então, eu estava lendo lá, e na minha frente tinha uma jovem de seus 30 anos, no máximo. Eu estava lendo. Olá, Antônia, tudo bem? Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Seja bem-vinda. Estou aqui chegando. Chegando, é ótimo. Seja bem-vinda. Tudo bem com você, todo mundo, não é? Olá, Antônia. Olá, Salete. Boa tarde. Fábio, eu acho que seria interessante você passar o vídeo para o grupo, né? Vou passar lá. Eu vi eu achei esse vídeo por acaso agora. Mas eu passo sim, Salete. Boa tarde. Todas, boa tarde. Olá. Oi, Adriana. Olá, tudo bem? Chegou o ator. Bom, hoje vamos iniciar e eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês e ouvir de cada uma. Só queria perguntar uma coisa. A gente tem que desligar o microfone? Olha, o meu eu não desligo, não. Agora, Não, é só quando a pessoa vai falar que liga. agora eu não desligo porque como eu estou sempre falando, aí por isso que eu não desligo, mas acho que vocês devem desligar. Eu não estou achando o meu. Procurando. Bom, então... Antônia, eu vou lhe ajudar. Vou desligar o seu e, se você precisar, você faz um sinal. Bom, então eu gostaria de começar iniciando por uma pergunta. O que representa Clarice Lispector para cada um? Se eu perguntasse, quem é Clarice Lispector para cada um? Lógico que eu não estou fazendo essa pergunta, que é uma pergunta altamente complexa. Mas o que representa Clarice para cada uma de vocês? Ao final desse primeiro semestre que nós lemos, estudamos Clarice, conversamos sobre Clarice, o que é que Clarice representa para vocês? Mesmo que algumas pessoas aqui são novas, né? Não estiveram anteriormente. Mas, de qualquer maneira, por que vocês estão aqui querendo saber sobre Clarice? O que é que Clarice representa para cada uma, mesmo aquelas que não frequentaram assiduamente o grupo? O que seria? Sônia? Sônia está falando, mas eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo nada do que a Sônia está falando. Eu tirei o microfone. Agora eu já liguei. Pronto. Mas vou tentar só dizer assim, mais ou menos, por que eu gosto da Clarice. Porque eu acho ela uma alma gêmea, alguém que me representa, alguém que fala o que eu não sei sobre mim, ela me explica coisas de mim que eu nem sei, e ela me é uma pessoa extremamente necessária. Eu acho que eu preciso da Clarice. Não sei para que eu preciso, mas é fundamental para mim acompanhar esse percurso dela, porque entrelaça muito com o que eu vivo. Muito bem. Depois eu vou conversar, eu vou tentar uma outra opinião, para ver se temos várias, ou há uma unidade, há uma convergência nas opiniões. Graça, está me ouvindo? Acho que as pessoas estão a maioria está com... Fátima, eu estou lhe ouvindo, mas não estou conseguindo falar. Você está me ouvindo? Agora sim. Está ouvindo? Sim. Agora... ótimo, ótimo. Primeiro, eu pedi licença aí a Fátima para me interromper, mas agradecer por estar aqui no grupo.
eu vi um primeiro dia, fiquei escutando, a segunda vez eu não pude por razões de saúde, essa coisa toda, mas aí estou voltando com alegria e vou dizer por que Clarice, já respondendo a Fátima aí a questão, vou dizer em poucas palavras o que Clarice representa para mim. Ela representa a mulher criadora, corajosa, aquela que escolheu a literatura para dar sentido à vida, né? Então, cada conto dela é sempre uma surpresa, né? No começo dá um desconforto, mas o desconforto faz parte da nossa vida, né? Então, eu já li, tem uma obra completa dela, sempre leio. Agora, sempre ela tem uma novidade. Reler um conto dela é um mergulho no novo. Então, admiro Clarice, sim, vou continuar lendo. E um prazer estar com vocês. Muito obrigada, seja bem-vinda. É uma alegria para nós. E é exatamente o que você falou, eu acho que é isso mesmo. Clarice é... Alguém quer falar mais sobre Clarice, como entende Clarice, como sente Clarice? Clarice não se entende, Clarice se sente. Né? Eu acho que nem ela quis que a entendessem. Ela quis sempre que fosse, sim, ser sentida. É a emoção, Clarice é emoção pura. Então, ela sempre disse, nunca negou, ela dizia, por favor, não queiram me compreender, me sintam, me percebam, me sintam. São emoções. Alguém mais gostaria de falar sobre o que representa Clarice? Abrir o microfone? Acho que abrir. A pessoa? Sim. Clarice, para mim, a importância dela, para mim, é porque ela me ajuda a entender ou começar a entender o grande mistério da vida, o mistério da existência. E assim, pode até parecer estranho o que eu vou comentar, mas assim, realmente, como uma das nossas colegas aqui acabou de falar, ela é muito corajosa. E essa coragem dela ajuda a gente a ter também coragem para enfrentar a vida. Quando eu vejo aquela obra, Memórias Póstumas, quando se fazia uma crítica do mundo, do lado de lá, Clarice faz essa crítica e mostra essa coragem criticando do lado de cá. Não a crítica no sentido negativo, não isso, mas assim, encarar a vida de frente. Então, ela me ajuda muito a tentar entender o mistério da vida. Certo. Alguém mais quer falar? Eu gostaria, se pudesse. Diga lá, Renata. Infelizmente, hoje é o meu primeiro dia, né? Eu sei que é antes do recesso e perdi essa oportunidade. Estou conhecendo o grupo hoje. E quando eu soube que havia um grupo em que se estava discutindo Clarice, eu fiquei muito emocionada e entusiasmada. Porque, para mim, Clarice... Eu fui apresentada a Clarice na graduação. Isso já faz muito tempo. Clarice, para mim, é exemplo de uma mulher que tem uma capacidade única de descrever sentimentos. A primeira obra que eu tive acesso a ela, e eu era uma criança, foi Perto do Coração Selvagem. E a obra me emocionou e eu tive acesso a ela como um paradidático. Então, para mim, ela realmente mostra com uma facilidade de descrever o sentimento. Então, não é a grande preocupação com a forma, embora ela tenha uma preocupação com a escrita, mas não é a escrita pela escrita, não é a literatura pela literatura, mas é a preocupação com o sentimento humano. Então, a gente estava muito falando nos bastidores sobre o silêncio. Então, ali é uma mente inquieta que era conectada muito com o silêncio e com os sentimentos humanos. Então, Perto do Coração Selvagem, que até hoje, e hoje com muito mais leitura pela minha vida, é o meu livro favorito e para mim, Clarice é realmente a representatividade do que se sente. Então, embora não necessariamente o texto em si seja
em poesia, né? Ela tem muitas crônicas e quase nenhuma poesia, mas tem muita poética no texto dela. Então, é a mulher conectada com o sentimento dela, o sentimento humano, na sua mais pura humanidade. Isso mesmo, Renata. É a busca de uma reflexão permanente sobre o eu, sobre quem eu sou. Justamente. Clarice, ela se volta e está permanentemente perguntando e sabendo que não tem resposta, mas é a sua angústia de estar sempre diante de alguma coisa que ela não entende. Ela dizia sempre que ela não sabia o que era existência, e ninguém sabe. Então, ela tenta levar todos nós para um mergulho na interioridade. Eu acho que esse mergulho na interioridade, que é extremamente corajoso em Clarice, às vezes algumas pessoas fogem desse mergulho. Desejam, talvez por querer se enganar, ou talvez por não querer encarar realmente uma realidade, entre aspas. Enfim, algumas reflexões que são fundamentais e filosóficas dentro da existência humana. Então, quando Clarice, quando a gente pergunta ou pensa o que Clarice queria realmente, Clarice queria unicamente apresentar a angústia clariciana diante da vida. E é essa angústia clariciana que nos toca profundamente. E todos nós temos essa mesma angústia. E muitas vezes não queremos encará-la, porque é melhor não encará-la. É necessário realmente ter algumas fugidinhas para a vida ficar menos dura. Mas em Clarice, ela nunca negou, ela chegou até a dizer que o primeiro livro de Clarice já é um livro perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro dela, já é um livro amplo de o livro, ele não ousa ser exatamente aquilo que ele quer. Ele tenta se enganar um pouco para que o leitor goste. E ela disse, não, nada disso. Eu serei, no primeiro livro, a mesma coisa que eu irei ser até o último. Eu acho até que se a gente passar, fizer um percurso clariciano, Clarice, no seu último livro, A Hora da Estrela, tem uma narrativa com algum enredo, que ela não se preocupou muito com os outros. O primeiro, praticamente, o enredo não existe, nem tão pouco. Clarice queria atrair o leitor pelo enredo, de jeito nenhum. Ela queria atrair o leitor pela angústia, pela existência, pela reflexão do que nós somos. E isso é importante que a gente entenda. Em todo momento, Clarice esteve mergulhada nela mesma ou mergulhada no que ela nunca soube, nenhum de nós poderemos saber. Bem, alguém gostaria de fazer... Hoje nós estamos com o último bate-papo antes de julho, que de julho tiramos férias. Vocês gostariam de fazer reflexões em torno de frases de Clarice? Ou para vocês, nesse momento, seria interessante refletir mais sobre Clarice ou refletir a partir do que a gente sempre faz, lendo o livro que nós escolhemos? Vocês querem dizer mais alguma coisa sobre Clarice?
Veja, eu escrevi um livro já faz algum tempo, que foi esse aqui, não sei se vocês estão vendo? Não. Que minha Sobe testa, um pouco mais, Fátima. pronto, Sobe o livro mais. estão vendo? Oi, Oi, tudo bom? tudo bem, Érica? Tudo Eu tenho uma bem. filha com seu nome, viu? Érica, você é uma pessoa muito importante, né? Você é a parenta de Clarice, não é isso? Isso. Pronto, seja bem-vinda e vamos querer saber muitos segredos de Clarice através de você. Ok, tá certo. Eu tentei entrar mais cedo, mas aí não estava conseguindo, né? Eu estava ouvindo vocês, mas aí meu áudio estava saindo, o vídeo também. Aí eu mandei mensagem para a Luciene falando. Pronto, aí conseguiu. Bom, então, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui, inclusive uma pessoa que é parente de Clarice, quer dizer, tem muito a nos dizer sobre Clarice, e vai ajudar muito o entendimento, se é que a gente pode entender Clarice. Eu acho que ela nunca quis que se entendesse, que ela seja entendida, não. É melhor que ela seja um mistério mesmo. O desejo dela era mais ser um mistério do que ter... Até porque a gente ser entendida é muito aborrecido, não é? Verdade. Realmente eu não consigo me entender. E nem quero. Eu gosto de ser quem eu sou, realmente. Pois é, isso daí eu acho que você tem razão, e eu também não quero me entender de jeito nenhum. E nem procuro, nunca busquei me entender. Eu quero ser mesmo complexa, eu quero lidar com a minha complexidade, eu quero ter as minhas reflexões e que elas sejam múltiplas, e cada vez mais múltiplas, porque refletir é um ato que provoca outras reflexões. Quem não reflete, não reflete. Quem reflete, reflete muitas vezes. Não é? Tem um acúmulo de reflexões. E isso é muito bom. E é de importância fundamental para o ser humano. Alguém quer dizer alguma coisa? Por favor, eu gostaria muito que vocês falassem também. Veja bem, a gente pode começar a ler. Eu quero falar. A hora. Vou passar agora. Tá. Nós estávamos lendo a Hora da Estrela, era isso? Não, perto. GH. A Paixão segundo GH. Pronto. Está aqui junto de mim, mas eu estava na dúvida, porque eu leio tanto Clarice que já não fixei o livro diante. Sim, diga lá, vocês estavam querendo falar. Falem. Eu quero falar, eu quero perguntar a Érica. Oi, Érica, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu queria saber, assim, o que foi, assim, e o que é para você ser neta de Clarice. A questão das pessoas de fora sempre associarem a sua imagem à dela e o que ela, assim, representa para você. Olha, eu escondi por um bom tempo o meu sobrenome, né? Hoje eu não tenho mais Instagram, irei reabrir novamente, mas quando fiz pessoas querendo, Érica, me conta, eu fiz uma viagem internacional da qual a menina esqueceu de me vender o ingresso que eu estava comprando no dia porque viu o sobrenome. Nem começou a falar sobre os livros e eu, ai meu Deus, e agora? Mas foi emocionante. Aí foi quando eu comecei a pensar isso, não, acho que é hora de realmente colocar o nome, né? E aí comecei a seguidores, aí depois de um tempo ficou, com uns 5 meses eu estava com 50 mil seguidores, e eu não entendia o motivo, né? Eu colocava poesias, eu colocava frases dela, e coisas de moda que muita gente gostava, né? Mas depois, eu acho que já faz uns 6 meses, eu parei, né? E disse, não, vou fechar o Insta, vou passar um bom tempo sem ele,
e voltei a me esconder um pouquinho, né? E hoje, já fazem um mês e meio, estou escrevendo um livro, né? Não sei ainda a data, mas estou escrevendo um livro porque me pediram tanto, mas eu sou muito tímida, né? Na verdade, eu não sou de falar muito, né? Eu começo a sorrir realmente. Você é E resolvi tirar essa... introspectiva também? Oi? Você é introspectiva também? Ou mais ou Também. menos? Eu sou aquela pessoa, como é que eu posso falar? Eu posso falar hoje com você e amanhã você fala assim, Érica, fala alguma coisa. E eu dizer, eu não consigo, né? E do nada, eu até estava dizendo a Luciene que eu me acordo na madrugada e penso alguma coisa. Nossa, veio na mente uma poesia do nada, eu tenho que escrever. Senão, no outro dia, eu já esqueço o que eu escrevi, o que eu estava pensando. Aí ela disse, Érica, você tem que acordar realmente e escrever. Eu disse, é complicado, porque assim, eu tenho um sono muito louco, então eu durmo 3, 4 horas por dia. A mente fica querendo que eu faça 1000 coisas, né? Aí eu estou escrevendo um livro, do livro eu vou para a poesia. Eu disse, mas a poesia não vai fazer parte do livro. Aí eu já começo a pensar em outra coisa, aí fico, nossa, o que é que eu vou fazer? Aí eu começo a lembrar que tem algumas filmagens de Clarice que ela não olhava para a câmera. Aí eu fiz, nos 100 anos dela, fiz uma filmagem, uma gravação, né, em homenagem. E depois eu olhei que eu não estava olhando para a câmera. Eu falava o tempo todo, né, declamei uma poesia dela e falei um pouco sobre a vida dela. Mas aí eu não olhava para a câmera. Aí eu comecei a notar isso, eu disse, coisa estranha, a mesma coisa. Eu tenho uma foto de Clarice na família que todos estão olhando para a câmera e ela está olhando para outro lugar. Eu digo que é o lugar dela, onde ela se encontra. Então, sou eu de óculos. Eu tiro a foto perfeita. Mas eu sem óculos, eu começo a sorrir e sempre saio na foto. Ou séria demais, ou sorrindo e os olhos somem. É mais ou menos por aí. Pelo que eu percebi, você tem os olhos parecidos com o dela, né? A cor, eu acho, não sei se dá para ver direito, mas parece Os meus um verde. verdes. Isso. Legal, Érica. Mas, o livro que você está escrevendo é sobre Clarice ou é seu, sobre você própria? Eu falo para mim que eu sou 1000 mulheres em uma. Pode-se falar assim? Pode. Pode? Pode Então, falar assim, todas nós somos isso mesmo. Pois é, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e termino não me focando em quase nada, né? Aí eu quero fazer, eu vou escrevendo, de escrever, eu já estou pensando em outra coisa, já estou pensando no dia de amanhã, o que eu tenho que escrever, e fico naquela loucura, né? Então, quando eu ia tirar fotos para modelos ou alguma coisa, eu já estava pensando na legenda. Então, eu nem cheguei a tirar foto, eu não sabia qual era a pose, né, o que eu tinha que fazer, mas eu já estava pensando qual seria a legenda dessa foto, né? Então eu fico aquele tempo todo, onde eu for me focar. Aí hoje eu consigo, né? Às vezes eu passo a madrugada escrevendo, aí me dou um tempo, nesse dia eu não faço nada sobre o livro e fico só pensando. Aí eu saio, saber realmente o meu caminho, né? Então, eu estou escrevendo hoje contos, não sei se exatamente de Clarice, talvez um seja ela. Né? Ela era uma pessoa... Você não tem como dizer, não, mas você pode dizer o que ela passou para o mundo e passa até hoje. Né? Clarice nunca quis ser a mulher que você possa falar assim, ela queria ser vista. Não, ela queria ser lida, ser ouvida. Mas ela nunca se encontrou porque ela nunca procurou. Ela era quem ela tinha de ser naquele momento. Né? Ela nunca encontrou o caminho de Clarice internamente, mas Clarice que ela poderia passar para as mulheres, para os homens, para as crianças. Então, é uma pena assim que eu... Pode falar. Pode? Pode falar.
Só licença, Érica, não interrompendo, né? Já interrompendo, Não, eu sem li problema. algumas coisas suas, e para dizer aqui às meninas, ao grupo, aos meninos, o gênero textual que ela escolhe para registrar seus sentimentos mistura-se muito numa narrativa, no poema, livre, são versos livres, ela muito... eu diria que é uma autobiografia, mas é uma narrativa, sabe? Então, é meio... O gênero dela, Fátima, eu percebo que é o poema. É o poema que ela mescla com uma narrativa, sabe? Eu não sei que nome eu daria. Eu tenho um excerto de Érica, né, que a gente se organiza assim, ela escreve, aí eu vejo o texto e retomo. Então, ela começa sempre muito assim, por exemplo, no intuito de me conhecer, ajuda, Érica, como é que você escreveu, que eu estou sem o registro. No intuito de me conhecer, eu quis me procurar, mas não estou perdida. Há um diálogo muito estreito do que ela escreve, sem querer comparar. Obviamente, são duas escritoras, né, com suas performances e seus estilos diferentes, ela e a avó, a tia-avó, enfim, né? Mas eu percebo que há uma poesia, é o poema, com versos livres. E ela mescla, e eu não sei que gêneros, quem sabe aí é uma nova proposta, né? Que ela mescla, né? O poema sem rimas, e aí ela narra, e aí ela volta e... Eu tenho umas coisinhas que ela escreveu, são muito bacanas, e parece muito. Se você me dá licença, Fátima e Érica, gente, licença, eu tenho um livro, e a gente vai entender que gênero é esse de Clarice, que não é um conto, que não são crônicas. Às vezes a gente confunde com a novela, né? Eu tenho esse livro, eu não sei se vocês têm, As Palavras, de Clarice. Não, vocês não têm? Não tenho. Não, eu não tenho. Roberto Corrêa dos Santos é quem organiza. E esse é um livro especial. Adquiram, porque vale a pena. Ele se organiza da seguinte forma. Está à venda? Ele pega... Se ele está à venda... Eu digo, a gente consegue encontrá-lo? Fátima, eu comprei na Leitura, em Belo Horizonte. Eu comprei na Leitura, em Belo Horizonte... Eu não sei a data, mas aqui na ficha catalográfica, muito parecido, Fátima, com o projeto que você tem aí, é muito parecido. As palavras, as frases de Clarice, no seu caso. Ele organiza o seguinte, várias obras de Clarice, capitulares, ele organiza de forma capitular. Por exemplo... A página que eu estou aqui utilizando que é a parte 5, A Paixão segundo GH. Então, ele começa a organizar excertos do fim ao cabo do livro A Paixão segundo GH. E é incrível como a gente vai fazendo conexões e compreendendo mais a autora, o estilo, o conto, sabe? Quando ela diz assim, eu perdi alguma coisa que me era essencial. É assim que começa. A Paixão segundo GH, Érica. Eu perdi alguma coisa que me era essencial e que já não é mais, não me é necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável.
é muito parecido com o que Érica escreve. Eu não estou aqui, eu não trouxe algumas coisas que ela me passou, está no celular daqui que eu encontre. Dialoga muito, dialoga muito. A nossa discussão aqui grande, para a Érica se entender aqui, a gente está muito agarrada a essa definição do que é essa terceira perna para a Clarice, que ela sente, né, fala tanto, sobre a qual ela fala tanto. Eu sou a defensora de que essa terceira perna é o homem pelo qual ela ao qual ela dedicou tanto amor. E esse homem sumiu da vida dela. E ela começa a narrar que ela consegue viver sem essa terceira perna que a fazia um tripé. É muita metáfora, e eu observo que, assim, no que Érica escreve, e quando vocês forem falar, eu vou procurar alguma coisa de Érica aqui e vou dizer para vocês. Érica, licença, viu? Eu nem pedi licença a você. Não, não. Fátima, desculpa, minha gente. Renata, que prazer! Como você é linda! É outra fã de Clarice, é louca por Clarice, essa nova colega, Fátima, e que tem muito a contribuir com a literatura, da área de direito, mas escreve muito bem, e o guru dela é Clarice. E a gente precisa dessa garota com a gente para falar de Clarice. Fátima. Sem dúvida que ela é Não importante. deixem de adquirir. Vale muito a pena. Já anotei aqui para adquirir. Agora, não sei se tem aqui no Recife. As palavras. Vocês veem? Sim, sim. Pronto. Opa, Adquiram, minha gente. Uma riqueza para a cabeceira. Érica, você tem alguma página oficial das suas escritas, das suas poesias, que a gente possa entrar e ver? Não, eu estava até falando isso com Luciene, porque eu retirei meu Insta já há um bom tempo e estou pensando em reabrir um novo, totalmente diferente do que eu tinha, né? E aí só com umas poesias, algumas coisas só minhas, e aí para vocês poderem ir me acompanhando e me ajudando também, que eu preciso bastante. Érica, agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Você faz poesia no sentido clássico ou a sua prosa é poética? Olha, foi uma boa pergunta, porque ultimamente eu estou fazendo uma mistura, eu estou fazendo tudo que eu não sei, eu não consegui entender realmente o meu caminho, ou se não existe um caminho correto, né? Eu vou fazendo o que eu vou sentindo. Então, eu acho que eu estou num caminho de um pouco de tudo, na verdade, mas eu não consigo definir, né? Não consigo definir ainda, porque vem na mente uma coisa poética e vem na mente muita emoção, então não consegui decifrar o que eu estou fazendo, né? Se me perguntar, Érica, você consegue declamar? Eu vou dizer, gente, eu escrevo e não volto a ler, então não vou lembrar, eu tenho que olhar realmente, né? É uma gafe, desculpa, mas realmente eu escrevo e depois a mente apaga, eu não consigo Igual saber. A Clarice, né? Oi? Igual a Clarice. Eu não consigo lembrar mesmo, eu escrevo, eu estava dizendo a Luciene, eu estava pensando de madrugada sobre uma poesia, e aí eu disse, não, eu vou dormir, e no outro dia eu escrevo. E quem disse que eu lembro? Aí eu fiquei, gente, era linda, mas eu não consigo lembrar o que era. Então é bem por aí, eu escrevo e não lembro, e não volto a pegar naquilo, né? Então, eu acho que está na hora de realmente eu abrir um Insta só para isso e colocar tudo, porque até eu escrevi uma poesia hoje, coloquei no meu WhatsApp, no story, e aí alguém foi e colocou no seu story. Aí eu disse, é minha. Aí a pessoa falou, mas não estava o seu nome. Aí depois eu lembrei, eu não coloquei o nome, né?
Aí eu fui e mandei uma foto, ela aqui. Aí tinha até a data marcada, né? E mandei uma foto para ela. Ela, Érica, desculpa. Aí eu disse, não, não tem problema, o erro não foi seu, foi meu. Eu não coloquei meu nome, né? Então, assim, eu faço as coisas e vou deixando. Eu tenho poesias que eu não coloquei título, eu não coloquei nada. Eu escrevi, só sei a data, que eu tenho o costume de colocar datas. Então, às vezes eu colocava no meu Instagram passado e colocava como uma legenda. E as pessoas nem sabiam se era o meu, se não era. E ficava assim, ai, que coisa linda. E depois eu me tocava, gente, eu não coloquei nome, né? Eu não ligava, eu só gostava de sentir a emoção das pessoas. Que lindo, eu mandava mensagem, né? Mas eu sou assim, eu sou bem desligada. Mas deve autografar assim tudo que você escreve, isso é fundamental. Não deixe de fazer. É verdade. Eu dizia para ela, Fátima, a gente conversando outro dia, Fábia, você recebeu uma mensagem que eu mandei agora para você, Fábia? Deixa eu ver, você mandou aqui no Zoom? No nosso grupinho aqui, no nosso grupo, eu não soube escrever aqui. Então, eu dizia para a Érica que ela se desprendesse dessa questão de encontrar o estilo. Esse estilo, ele virá. Esse estilo, ele é exatamente, não a alma do autor. É muito perigoso a gente falar da alma de um poeta. É muito perigoso porque a gente, né, enfim. Mas eu arriscaria dizer que essa alma, ela diz que quando dorme, sonha, e aí vem a inspiração, e eu digo, levanta, escreve, rabisca, porque nada mais nobre que o rabisco de um autor, não é? O rabisco, o rascunho. Há até uma nova modalidade, há um doutorado em literatura, Fátima deve saber, e outros também, que se chama a gênese do texto, a gênese textual. Eu tentei fazer, mas eu estava imatura ainda, é muita sensibilidade, e a gênese da literatura é exatamente quando a gente pega, por exemplo, eu trabalho com as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, e o que me interessa na gênese textual é aquele primeiro rabisco que ele jogou no lixo para refazer, sabe? Dizem que está ali, naquele cheio de erros, cheio de erros, entre aspas, que está a alma do autor. Então, quando a gente vê algo, né, do autor, perguntar, né, o seu estilo, o gênero que ele escolhe, eu penso que isso vem a partir da avaliação de nós, leitores. Acho, Érica, entrando agora, tateando ainda nesse mundo tecnicista, nessa questão mais, né, metalinguística, e eu acho que ela está verdinha para a gente trabalhá-la, pegá-la e trazer essa luzinha, não é, que ela lança sobre nós, não é? Ajudá-la, não na construção da poesia, mas na definição desse estilo, sabe, Fátima? Mas será que isso daí não é ela própria? Porque às vezes o estilo é o não estilo. Sim, adoro isso. Sim. A gente tem que pensar sempre nisso, que nem sempre que não tem porquê a gente estar tão reverenciando um tipo de estilo, quando você tem um estilo, e isso é a originalidade do seu texto. Sim, sim. Então, acho perfeito isso. O não estilo pode ser com certeza a originalidade do texto. Então, vamos observar o não estilo de Érica, não é isso? Olha aí, quem fala, a nossa mestra, viu? Não sou mestra, não. Tenho também inúmeras dúvidas ao escrever, e todos nós temos. Quem escrever com certezas, para mim, não é escritor. O escritor tem que estar sempre na hesitação, sempre na dúvida,
sempre na insegurança. Isso é que é o verdadeiro escritor. Aquele que já chegou ao fim da caminhada, já não é escritor. E não há fim de caminhada, é só uma morte. Então, é preciso que a gente entenda que a vida ela existe até a morte. Então, não há um fim de caminhada no sentido lógico, né? Há um fim de caminhada no sentido realmente existencial, mas as coisas vão ficando, as coisas ficam e elas se somam. Então, vamos ver qual é o estilo realmente, ou não estilo, de Érica. Já foi Descobri. Numa entrevista à Clarice, alguém perguntou qual era o maior medo dela. E ela respondeu: o meu maior medo é enlouquecer. E ela não era louca, né? Embora a gente veja a sua loucura na sua escrita, né? E ela corroborava com o que diziam dela. Quantas pessoas ainda hoje dizem que Clarice é louca, né? É uma escritora louca. Compreendê-la é uma loucura também. Tentar compreender, então, enfim. Fátima, que resposta é essa que essa mulher dá, Érica? Renata, por favor, como é que alguém me diz? Meu maior medo é ficar louca. Salete, fale, Salete. Salete. Tânia, Antônia, o que é o medo de ficar louca, pelo amor de Deus? Porque eu estou com medo de ficar louca também, igual Clarice. Olha, eu acho que esse medo de ficar louca é a melhor coisa. Medo de enlouquecer. Estão ouvindo? Diga lá, Salete. Eu acho que esse medo de enlouquecer passa pelo fato de a gente ter medo da verdade, sabe? Eu acho que a verdade é tão dura que, se a gente mergulhar na verdade, realmente, a gente fica com esse medo de enlouquecer. E eu vejo em Clarice uma semelhança, né, de pensamentos de quem procura a verdade. Então, eu acho que por isso que ela é tão querida, né, e o texto dela é tão discutido e faz a gente assim ficar horas, né, falando sobre isso. Eu sinto assim, mais ou menos por aí, não sei vocês. Mas, Salete, eu faria uma pergunta. A verdade existe? Eu acho que ela existe, o que a gente não consegue é chegar até ela. É isso, a gente busca a verdade, mas eu acho que ninguém chega até ela. Mas ela, absolutamente, ela deve existir, né? Eu acho que é uma verdade absoluta. Agora, chegar a ela é que é o problema, é o X da questão. Há uma frase louvável, né, que diz: existem 3 verdades, a minha, a sua e aquela propriamente dita. O que não há, eu acho que é a ilusão, o que não há é a mentira. Cada um tem a sua verdade. É verdade que para nós aqui é dia. É verdade que lá, do outro lado do mundo, é noite. Discutir isso ao telefone, né, com um desconhecido, ou com alguém que desconheça a questão geográfica, sei lá, enfim, era discutir o sexo dos anjos. Eu vou dizer, aqui é dia, o cara lá no Japão vai dizer, não, é noite. Esse agora é a verdade. A verdade é o agora. Mas que é noite, que é dia, é verdade. Eu acho que não existe, para mim, na minha opinião, não existe a verdade. Existe a busca da verdade. Essa é que existe. A permanente e eterna busca da verdade. Porque se a gente segurar a verdade, acabou-se já. Eu acho Se que me permite, eu queria responder a Luciene. Eu acho que essa pergunta dela, se ela está louca, eu acho que é
justamente porque ela vai descobrindo algumas verdades, e algumas verdades que ela vai descobrindo, nem todas elas são satisfatórias ou são adequadas para aquela realidade. Começa daí. E segundo, nem todas as verdades que ela vai descobrindo ou que ela vai tendo acesso são de acordo com aquele contexto social que ela está ali. Porque, com a análise sociológica, eu vejo Clarice uma mulher muito corajosa e muito além do seu tempo. E se a gente for fazer um retrospecto histórico, a mulher que já é muito decidida, muito inteligente, muito letrada, elas eram tidas como loucas. Então, fazendo um paralelo com uma música muito atual de Francisca Elombre, que diz que triste e louca o mar, né? Então, é tida como louca. Então, ela tem essa. Você tem tanta informação, você mergulhou tanto dentro de si que você pode até ser tida como louca. Então, eu acho que esse encontro consigo mesmo que ela chega até a certo momento. Tem algo que a Tânia falou quando ela estava discutindo com Érica, né, dialogando com Érica, que ela fez. É como Clarice dizia que não gostava até de ler o que escrevia, né? Eu vi uma entrevista de Clarice que ela dizia isso. E eu lembro que a primeira vez que eu vi essa entrevista, eu fiquei assim, muito surpresa. Como é que alguém não lia essas maravilhas? E depois é que a autocrítica que a gente tem tão ferrenha em relação ao que a gente escreve, né? Claro que nem de longe, nem me comparando nem de longe, eu não tenho nem coragem ainda, nunca tive, de publicar os meus textos poéticos. Eu nunca tive. Eu tenho mais de 200 poesias, eu só tive coragem hoje de publicar 2 poesias em coletâneas. Eu tenho livros em direito, mas as minhas, assim, a minha parte muito autoral, literária, eu ainda não tive essa coragem. Mas, e quando a Érica fala assim, de que ela por um tempo escondeu o sobrenome, eu fico pensando, né? A carga que deve ser levar um sobrenome de uma autora tão amada por tanto tempo. Mas aí, voltando à pergunta, desculpe, viu, Fátima, ter cortado sua palavra, peço desculpas, mas eu acho, ousando discordar, eu acho que existe verdade, ousando discordar de Salete e de Fátima, eu acho que existe verdade, eu só não acho que a verdade seja estática. E não acho que seja uma verdade una para as pessoas. Eu acho que a verdade seja inconstante. Certo? Então, seja diferente para as pessoas de diferentes realidades. Sim. Eu acho assim, o mundo de Clarice, o mundo do eu de Clarice, operava diferente. Era dentro da expressividade. Né? Eu, quando leio os livros de Clarice, e admiro muito, é difícil a gente chegar ao fundo do poço daquilo que ela quis até nos passar adiante. Não que ela quisesse mostrar, não. Somos nós que procuramos, porque há momentos que a gente usa o corpo e a gente, é como se diz, é como se fôssemos o próprio corpo. Não reconhecemos justamente aquilo que se fala, outros reagem, outros se manifestam com emoções, com sentimentos. Eu acho que ela justamente passa para a gente todas essas coisas, todos esses ensinamentos. A minha idade, o tempo, me fez ver isso muito. Eu estou vendo aí muita gente jovem, que a gente não só envelhece, como se diz, na idade, não. Há pessoas que com 18 anos já se tornam pessoas velhas, e outros com 90 são jovens, né? Então, vai depender muito, assim, eu acho, não é da energia vital, mas é do seu pensamento, da sua expressividade, da sua maneira de viver e de pensar. Minha maneira é essa, mas que Clarissa é uma pessoa
ímpar. Seus livros nos trazem muita coisa boa, certo? Agora, decifrar muitas coisas também a gente não decifra, e nem precisa. Porque eu acho que a vida, mesmo a nossa própria vida, a gente não decifra. A gente acompanha, não é? Os acontecimentos. Então, o meu pensamento é esse. Ok. Obrigada, querida. Alguém quer falar? Quer dizer alguma coisa? Você Alô, posso falar? Pode falar, à vontade. Agora eu não estou lhe ouvindo. Alô? Sônia, abra o microfone, está fechado. É poucos minutos, aí eu digo que vou precisar sair. Oi? Fátima. Aberta, posso ver se quer que feche? Diga lá. Obrigada. Diga lá. Nada, eu só queria, porque eu pensei mais ou menos assim, que a gente estava vendo assim que a loucura, quer dizer, a loucura de Clarice é essa busca da verdade, né? A pessoa se dedicar a esse impossível. Eu acho isso muito interessante. Mas eu também fiquei pensando aqui, será que a loucura não é quando a verdade nos busca? Eu pensei isso, entendeu? A coragem de você suportar essa fala da verdade em você. Mas não sei, é só um pensamento. Ouviu? Sim, eu vi em parte. No meu computador não está bom, está congelando em vários momentos. Eu vi em parte. Veja, eu vou fazer uma pergunta a todas vocês. Será que que a busca da verdade não será permanente e existe em todos, e não a verdade, mas a busca dela? Nós estamos sempre na busca e não alcançamos. Não é essa visão dinâmica da busca que nos traz um sentimento de existencial? Eu acho que se a gente alcança a verdade, eu acho que acabou, né? Ponto final. E assim, eu acredito que ler Clarice, eu não tenho essa pretensão de buscar a verdade. Eu acredito até que nem ela tem essa questão de buscar a verdade, e sim de explorar, né, toda a questão, por exemplo, na Paixão Segundo GH mesmo, ela explora todo o personagem, né, faz muitas indagações, mas ela não chega à verdade. Até porque, se ela chegasse à verdade, eu acho que ficaria muito ruim. Dá para ouvir? Estão me ouvindo? Estão me fazendo ouvir? Estou ouvindo agora. Tá, Fátima. Olha, essa reflexão sobre a verdade, né? Que é profunda, mas eu fico me perguntando e pensando também em Clarice. Se a gente pode escolher uma verdade ou se são várias, né? São várias verdades para cada momento da vida, para cada momento da história, para cada momento de cada um, tem coisas que são a verdade. O que seria a verdade? Né? São aquelas, né? O que seria a verdade para a gente, né? É a busca do eu, mas o eu é um momento pessoal, individual. Mas eu acho que esses conceitos, como também o conceito de loucura, quando a gente diz assim, eu vou enlouquecer. O que é enlouquecer? Enlouquecer é uma coisa muito... Tem lá o nomezinho do que é loucura, né? Tem a psicanálise explica o que é loucura, né? Perder o controle, eu não vou nem explicar. Então, esses conceitos todos, eu acho que faz parte da língua, não dá conta de tudo, né? O que dá conta de tudo são nossos sentimentos e a nossa reflexão. Então, eu fico assim pensando, né? Não quero responder ainda, mas quero ficar para pensar sobre isso, né? Que não é uma só verdade, são várias verdades, dependendo de cada momento específico, de cada provocação que a vida nos coloca. Era só isso. Fátima? Boa tarde. Sim. Oi, Fátima. Veja, eu estou recebendo aqui uma mensagem
pedindo para Érica, a gente escutar mais Érica. O que é que você acha? Acho bem, acho ótimo que Érica, inclusive eu ia dizer isso, gostaria de Érica contasse um pouco a sua história, história entre aspas, claro, as suas reflexões, melhor dizendo. Ela chegou a conhecer Clarice? Não, eu só tenho 37 anos. Não cheguei. Na verdade, eu acho que não buscamos querer saber a verdade, ao menos eu. Eu prefiro não querer saber a verdade, porque se eu souber todas as verdades, eu vou me perder. Então, eu prefiro me perder em coisas que a verdade não se encontram em mim. Acho que eu confundi vocês, mas deixa eu tentar esclarecer. Quando você busca muito saber todas as verdades, você não tem mais o que fazer. Você já conseguiu o seu objetivo. Então, eu costumo me perder em várias coisas para não ter um fim. E aí, depois eu retomo e vou seguindo. Porque se todas as verdades forem tão claras, qual vai ser o meu objetivo? Eu vou terminar. Então, praticamente, eu estou morta. Então, eu gosto de me perder e poder ajudar alguém. É uma loucura. Para que tanta clareza? Eu acho que Clarice, as loucuras dela, era, na verdade, se perder e encontrar alguém. As pessoas, quando leem Clarice, elas conseguem se perder naquela loucura toda por não entender e amá-la muito mais, porque ela era verdadeira. Ela não tinha medo do que ela sentia, ela não tinha medo da pessoa que ela era. Ela tinha medo de passar para alguém, talvez, uma imagem diferente, que a pessoa realmente acreditasse, não, ela é só maravilhosa. Não, ela era louca, uma louca apaixonante. É isso que todas as mulheres são, é isso que eu acho que eu estou tentando entender um pouco mais de mim. Então, quanto mais eu me perco, melhor fica a situação. Eu estou sempre buscando algo, né? Eu não parei para dizer assim, Érica está focada em um livro sobre tal assunto, né? Sobre mulheres, sobre violência. Não, eu estou focada sobre o mundo em si. Então, o meu livro hoje, ele não vai ser simplesmente para uma mulher se encontrar, vai ser para um homem, para uma criança, para mulheres entender que a vida vai seguindo de acordo com o que ela tem de ser. E você que vai escolher. Você quer continuar nessa realidade? Você quer buscar? Então, eu me perco todos os dias, como Clarice, né? Clarice, ela acordava, ela simplesmente pensava em uma poesia, pensava em algo e ia fazendo junções, né? Não era uma única poesia, era o cotidiano, era o que vinha na mente, o que vinha na alma. Então, ela não tinha medo do que ela estava passando, ela tinha medo de ser interpretada de uma outra forma, que ela não conseguisse passar o que a alma dela realmente sentia. Então, a alma dela era uma loucura. Oi? Oi? A alma dela era uma loucura, né? Então, eu acho que é a alma de todas as mulheres. Existem mulheres que têm medo do que sente, têm medo de cortar o cabelo, têm medo do que as pessoas vão pensar. E ela não tinha esse medo. Ela era o que ela queria ser, além do tempo dela, né? E ela causava medo, receios. E o único medo que ela tinha dela mesma era dela não conseguir ajudar as pessoas a enxergarem por dentro, o que cada um é por dentro. Então, cada alma tem
um suspiro diferente, tem um brilho diferente. Mas muita gente tem medo hoje de dizer quem eu sou por dentro, quem realmente eu sou. Eu passo uma imagem para uma pessoa. E dentro, quando eu estou sozinha, quem eu sou? E Clarice era aquela pessoa, né? Eu tenho fotos de Clarice que toda a família está olhando para a câmera, está sorrindo. E ela estava séria, olhando para totalmente um lugar diferente, o espaço dela, o lugar dela. Então, ela era quem ela queria ser. E, ao mesmo tempo, ela era todas as mulheres. As pessoas desejavam ser um pouco, não só da mente, mas da alma. Nem todos os dias você está querendo sorrir para alguém, você está querendo olhar para uma câmera, você está querendo se vestir para a sociedade ver. Ah, não, essa mulher é linda. Ela era quem ela queria ser na hora que ela queria ser. E o resto não importava, só importava o que você sentia quando lia os livros dela, né? Então, eu digo que ela era uma louca, mas uma louca com um coração enorme, uma louca fantástica, e eu acho que todas as mulheres e todas as pessoas deveriam se soltar um dia e ser loucos, simplesmente não pensar o que estão pensando de mim, não. Deveria ser o que tem de ser a cada momento. Né? Às vezes é chato você dizer assim, nossa, eu tenho que ser aquela pessoa porque eu tenho que mostrar que eu sou, né? Eu tenho que mostrar, tenho que passar uma boa imagem. O que é uma boa imagem para a sociedade? É você se privar de quem você é por dentro, né? Então, assim, eu sou realmente tímida, né? E até para conversar, quem conversar comigo pessoalmente vai ver, eu começo a sorrir por nada, né? Então, assim, ninguém consegue tirar isso. Sou eu, essa sou eu. Mas quando eu decido falar, eu vou falar. Vou falar do meu modo, do modo que todos me entendam, do modo que eu seja clara para mim e para as pessoas. Mas principalmente para mim, né? Então, acho que Clarice era isso. Ela era a mulher que todos deveriam ser, que o homem gostaria de ser, né, com atitudes. A mulher que só pensa o que eu quero para mim hoje, o que eu quero passar para alguém. Né? Hoje eu quero acordar e não quero pentear meus cabelos. Eu quero ser o que eu quero ser hoje. Né? Então, ela era isso. Ela simplesmente encantava com o brilho das suas palavras, da sua escrita, e até todos entenderem, eu digo assim, ninguém nunca entende Clarice. Não tem como entender, você tem como sentir. Eu senti o que ela escreveu no momento. Então, se aquele momento for para você, você consegue compreender, mas não mentalmente, com o coração. Ela falava com o coração. Ela era ela, no momento, Clarice. Em casa, em qualquer lugar, quando ela escrevia qualquer coisa, né? Então, ela era como ela gostava. Ela não tinha essa coisa de eu vou ser isso porque estão me filmando por nada. Ela era sempre quem ela queria. Então, era uma louca, né? É uma louca que brincou, aí fez o que queria e, da mesma forma, não foi ainda compreendida nem por ela mesma. Então, eu acho que essa é minha opinião. Desculpa se eu falei muito. Não, pode falar à vontade. Alguém quer se pronunciar? Eu quero. Diga lá. Eu queria, assim, você falou muito bem, né, de uma mulher forte, firme. Você considera Clarice uma mulher empoderada, então? Se fosse nessa época, ela seria empoderada, Érica. Totalmente. Eu achei muito bom o que você falou. Totalmente. Obrigada. Espero poder ter ajudado. Fátima, posso falar? Gente, por favor, pode falar, Luciane. Então, quando a gente perguntou a Salete, a você, como explicar a resposta que Clarice dá ao jornalista sobre qual é o seu maior medo, e ela diz, o meu maior medo é enlouquecer,
Salete chama a atenção aí de que ela desconfia de que esse medo de enlouquecer ele apareça diante da possibilidade de a verdade, se foi assim que entendi, da descoberta de uma verdade, né? Na Paixão, segundo o GH, há uma frase, eu estou vendo aqui, eu estou com o livro aberto, mas as palavras também. Clarice usa muito, enfaticamente, repetidas vezes, a palavra coragem. É uma das palavras mais incidentes. E há uma frase pequena, mas muito forte, que diz assim, em seu excerto lá no texto: minha covardia é um campo tão amplo que só a coragem me leva a aceitá-la. A gente falou sobre os paradoxos em Clarice, não é, Fátima? Outro dia, noutra reunião. Falar da coragem, falar da covardia que ela admite ter, é completamente paradoxal para uma mulher que vocês acabaram de me fazer entender. Tânia usa aí a palavra empoderada, uma mulher autêntica, não é? Sem medo de que a chamem de louca, sem medo de que a achem uma boa escritora ou não. Ela simplesmente desabafava. Eu acho que era um desabafo. E ela escrevia para ela. Nesse jogo inteligente, lexical, né, que ela faz e constrói seus textos, ela ganha o leitor. Ela ganha porque cada leitor tem a sua porção intrínseca, aquela porção imbricada à leitura, à escrita de Clarice. Então, vocês me mostram aí, eu descubro nessa tarde, não é? Mais algo para a gente pensar, como uma mulher pode ser, naquela época, né? Empoderada, nas palavras mais atuais, mas corajosa, admitindo que é covarde, e que a maior covardia dela é aceitar, aliás, que a maior coragem dela é aceitar que é covarde, mas ela se diz muito mais corajosa que covarde, né? E uma mulher autêntica. Isso me dá coragem, agora, de me empoderar. Eu quero ser agora empoderada, porque Clarice está me dizendo aqui que vale a pena mesmo, né? Quando a alma não é pequena, parafraseando Pessoa, né? Mas eu acho que empoderamento, autenticidade, coragem, são palavras que cabem nessa mulher. E se eu falo de palavras que cabem nessa mulher, Fátima, eu poderia dizer que são palavras e que essas palavras cabem em toda a escrita de Clarice, que essa mulher cabem, essas mulheres, nós homens, né, que nos identificamos tanto, cabemos no texto de Clarice, cabemos em todos os textos de Clarice, há uma porção do texto de Clarice para cada uma de nós. Fátima. É uma pergunta. Veja, eu acho que Fátima. Eu nem sei, eu estou tão empoderada da minha loucura. Veja bem, eu não tenho respostas para as perguntas. Adoro a sua autenticidade. Porque eu acho que a resposta tem que ser extremamente complexa. Pensar em Clarice é pensar em complexidade, é pensar em intimismo, é pensar realmente em angústia, é pensar no ego, é pensar numa multiplicidade de perspectivas. Não há uma Clarice, há inúmeras Clarices. Como não há uma Érica, há inúmeras Éricas. Desculpa, meus amores, eu interromper vocês. É que eu vou ser atendida, agora eu estou no consultório aqui. Então, acabaram de me chamar. Peço desculpa, mas eu vou ter que sair. Viu? Eu vou ler o seu pedacinho, eu entreguei para a Fábia o pedacinho de uma poesia sua, tá certo? Foi? Foi.
Viu? Vou declamar para vocês Eu acho que ela vai depois. desfechar com isso e depois você vê no YouTube. Tá bom. Um beijo, Beijo a todos. Obrigada, Érica. Beijo. Érica, obrigada. Obrigada. Obrigado, Érica. Beijo. Sim, mas estávamos falando sobre a questão da verdade, a questão da loucura. Será que a gente pode... Eu não sei o que é loucura, eu não sei o que é verdade. A verdade, então, muito menos, e a loucura também não sei. E fujo muito de conceitos. Eu tenho medo dos conceitos. Acho que o conceito ele é reducionista, ele é limitante e ele leva realmente a definições. Conceito e definições se cruzam. Então, na minha opinião, é que a verdade e a loucura estão em todos nós, e há verdades, há loucuras, há inúmeras. Não há uma loucura, não há uma verdade, há inúmeras. Então, há uma complexidade muito grande dentro dessas ideias que nós trabalhamos hoje. Mas eu estou disponível a ouvir Tiene, a ouvir Emília Cerqueira, enfim, a ouvir todos que querem se colocar nesta tarde de hoje, que tem sido uma tarde muito mais dialética, muito mais dinâmica do que, acho que, todas as outras tardes. Então, podem se colocar à vontade. Inclusive contra a minha ideia de que há muitas verdades e que há muitas loucuras, e que nós somos de uma multiplicidade tamanha que essa complexidade é que realmente nos faz uma. Pode parecer algo contraditório, mas não creio que seja. A meu ver, a complexidade é a nossa unicidade. Mas, eu queria pedir licença, por favor. porque eu estou com uma consulta da mim. Sim, senhora. Agora, certo? Senhora. Mas foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Tá certo? Volte sempre. Muito obrigada. E hoje eu estou aprendendo muito mais do que ontem. Veja bem. Muito bem, Antônio. Hoje, na atual situação que até a gente vive, está me dando mais tempo de conhecer, de aprender, ter essa energia vital que a gente vive e que às vezes a gente nem aceita, nem se conhece, né? Como, né? É muito difícil a gente se conhecer e até perigoso. Então, eu estou para ir para o doutor Arco Verde, dar uma olhada na minha glândula salivar. Tá certo. Obrigada, gente. Eu deixo um grande abraço para vocês. Boa sorte. Foi maravilhoso. E quero adquirir o livro, viu, Renata? É Luciene, né? Luciene Aguiar. Eu quero adquirir o livro. Eu tenho um Adquira, vale muito a pena. Tchau, Antônia. Tchau. Vai com Deus. Vou falar? Por favor. Aparecer! Olá, Adriano. Diga lá. Olá. Olha, sobre esse processo da loucura, né, e o processo criativo, e mais especificamente, quando vamos tratar da escrita, eu realizei por muitos anos lá no Hospital da Tamarineira, no Ulisses, trabalhos artísticos para os pacientes. Mas teve um que me chamou a atenção, em especial. Eu me preparei para chegar até ele, porque ele sempre se mostrava muito distante. E um dia que eu estava vestido de sol e aproveitei o raio do sol que estava incidindo sobre ele e achei que era um bom momento de eu me aproximar. E quando eu cheguei e falei sobre o sol e me apresentei como sol, aí ele olhou nos meus olhos profundamente e disse: de nada adianta toda essa luz se você não lembrar da luz que está em você. Uau. E dali, o senhor falou uma poesia. Ele disse: eu escrevo pensando aqui, ó, eu escrevo pensando aqui e falando aqui. Depois nem me lembro. Aí eu disse: mas eu vou me lembrar sempre do que o senhor falou, porque para mim foi um livro. Aí ele riu, kkkk.
e meio que se aproximou de outras visitas que eu fiz a partir desse diálogo. E aí a outra experiência foi com uma paciente, me deram a permissão de entrar no pavilhão feminino, porque até uns 3 anos eu só ia para o masculino. E quando eu cheguei lá em cima, tinha uma senhora escrevendo compulsivamente e várias folhas espalhadas pelo chão. E eu perguntei ao longe como era o nome dela, era Eugênia, e ela disse, estou muito ocupada. Eu disse, desculpe. Ela, mas pode ficar aí. Pode pegar uma para você. Aí eu peguei uma página e algumas palavras eu não entendia, mas a enfermeira disse que ela sempre via aquilo como a salvação. Então, é muito interessante esse lugar. E aí, uma vez já falamos para a Luciane que trouxe, sobre a questão, e a Tânia, do padrão, né? A questão do padrão. Se fugir ao padrão, isso é um doido, é louco, tem que ir para Tamarineira, né? Então, bendita Tamarineira, né? Onde todos os sábios estão, né? Onde a fruição desse sentir, desse estar no mundo, desse universo contraditório que Clarice nos apresenta o tempo todo, porque é nessa contradição que a gente se salva, né? E é nessa palavra que sai pela alma, que precisa ser dito, nessa loucura sã, necessária, essencial, que eu acho que está a respiração da gente, né? Porque a gente não vive sem essa arte, né? E essa grande arte da vida, ela justamente a escrever, a oratória, falar, dar uma palestra, dançar, pintar, respirar, isso é a existência, né? Então, vive essa loucura em nós, porque ela faz urgente para os que não sabem o caminho. Eu penso que quando vem a angústia, a depressão, eu acho que é porque mina esse estado do louco, né? Eu estou fazendo as gravações e Janice Japiaçu, que eu fui apresentada ao tarô de Janice Japiaçu através de Salete, e eu pedi para minha mãe, eu coloquei as cartas, o tarô, e eu pedi para minha mãe fazer o leque e eu puxar. Quando eu puxei, foi o louco. E eu estou há 15 dias lendo o que Janice escreveu sobre o louco. Ela disse que o louco é o verdadeiro talismã contra a covardia. Daquele que enfrenta. Que bonito, né? Repete. O louco é o verdadeiro talismã contra a covardia. Janice Japiaçu. Arrasou. Arrasou mesmo. É verdade. Acho que nós estamos chegando ao final, não é isso, Salete? Isso, Fátima. Faltam 4 minutinhos. Pronto. Alguém quer dizer alguma coisa? Alô? Olha, eu quero dizer que foi muito interessante o encontro, né? Alô? Oi. Diga, Salete. O encontro de hoje foi muito interessante, né? Com a presença de Érica. E a gente voltaria o quê? Na primeira semana de agosto, Fátima? Na primeira semana de agosto. Julho. Na primeira quarta de agosto, então. Quarta de agosto. Julho a gente fica de férias. Então fica marcado já, né? Fica marcado. Primeira, quarta. Eu queria falar uma coisa. Diga lá. Eu queria dizer que fiquei muito feliz de conhecer, né, a neta de Clarice. Achei que ela realmente tem assim coisas incríveis para dizer. E como estamos gravando, eu queria só dizer para ela, né, se ela chegar a ver, que ela continue escrevendo e continue, né, com essa cabeça que ela tem hoje. Certo. Aí depois eu passo para vocês o link do YouTube, que vai ficar o vídeo. Então, obrigada. Não tive condições de acompanhar bem por conta da conexão. Quem está falando? Graça. Eu pedi desculpa porque eu não consegui acompanhar, porque eu não estava em casa, estava em outro lugar e a conexão não foi boa, mas eu assisti o que eu pude, ouvi o que eu pude e também sou grata pelo dia, mais uma vez, né? E dar parabéns por tudo que a gente ouviu aqui, pelas pérolas que eu vi. Obrigada. Um beijo para você, Graça. Obrigada a você. Eu acho que estamos realmente no final
E Sônia está falando, mas o microfone dela está desligado. Licença. Sônia falou algo. eu não estou ouvindo. Quem está falando? Sônia. Oi, gente. Eu Diga. não sei o nome de todo mundo, mas você que falou aí no final, eu adorei tudo que você falou, esse teu elogio da loucura. Bom, muito importante nós aqui temos acompanhado esse seu pensamento nesse momento assim que a gente está seguindo Clarice Lispector, essa coisa do elogio da loucura. Eu estou muito até emocionada com tudo que você falou e queria te agradecer. Também queria agradecer a Érica, também foi um prazer ouvi-la, e as outras pessoas que eu também ainda não aprendi o nome, a Fátima, a Salete, e dizer que o encontro de hoje me fez muito bem. E eu queria agradecer a todo mundo, dar uma boa tarde para todos, até a volta. Boa Obrigada. tarde, Boa tarde, até a Boa volta. tarde. Tchau. Bom, Boa tarde, Sônia. Eu queria só agradecer a Luciene pelo convite e agradecer a todos, especialmente a professora Fátima, pela regência do encontro e agradecer por terem me recebido no grupo e dizer que foi muito proveitoso. claro, esteja sempre presente, o que é uma coisa muito boa para todos nós. Tá certo? Obrigada. Acho- Quero agradecer também. Obrigada. Obrigada. Foi uma tarde ótima, muito, uma discussão muito interessante. Muito bom. Valeu. Agradeço Olha, também eu a queria- oportunidade destas quartas-feiras. Muito, muito obrigado mesmo. E eu queria fazer um agradecimento especial à Fábia, que ela cedeu o ambiente do Zoom dela, né, para a gente gravar esse encontro, porque a gente só consegue gravar um encontro quando a gente tem algum cadastro aí no Zoom, sabe? Eu não sei nem como é que faz isso bem, mas Fábia foi fundamental para isso e cedeu a sala dela para a gente realizar essa reunião. Então, se ela estiver aí ainda, Fábia, muito obrigada. Ô, Salete e Fátima, é só para concluir um pedacinho aqui, um fragmento que eu encontrei de Érica, de um texto dela, que ela termina dizendo assim: na busca de me entender, de me descobrir e de ser, eu ainda não me encontrei. Mesmo sem estar perdida, essa é a única verdade que eu sei. Esse é o textinho dela, eu achei muito original e ela escreve muito, muito, muito com simplicidade, uma simplicidade que a gente alcança. Então, a gente fecha com esse excerto dela, homenageando, né? E eu quero agradecer muito a Salete, agradecer muito a Fátima pela sua condução, sempre tão boa, não é? Tânia, um beijo. Sônia, um beijo. Adriana, um beijo. Fábia, um beijo. Hugo, um beijo. Mila, um beijo. Renata, um beijo. Bom, beijo, Luciene. Eu gostaria realmente de encerrar agradecendo a todos e desejando a todos boas férias. Que julho chegue realmente mais ameno e mais tranquilo. Amém. Beijo para todo mundo. Beijo. A esperança. Boas férias para todos. Obrigado. Amém. Beijo, Pamine. Os nossos Beijo. dias. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, obrigada. Gratidão, obrigado.